Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Androli Costa e este é o Diálogos do Comunicolog, o lugar onde o campo da comunicação se encontra. Fake news é um tema amplamente abordado nos estudos de mídia, mas em tempos de pandemia a situação fica ainda mais grave. E é para estabelecer essa conversa que eu trouxe aqui o companheiro Fernando Strongen, que é graduado em filosofia, mestre e doutorando em comunicação pela UNB. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Andreoli? Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando, né? Esse modo remoto, né? A gente nunca sabe o horário que está acompanhando. Muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso, cara. E você, ouvinte, você, espectador, já deixa o seu like, já assina o nosso canal, que o objetivo é trazer sempre aqui discussões atuais com pesquisadores e jovens pesquisadores do nosso campo da comunicação. Para começar, então, Fernando, eu queria entender esse seu. Primeiro de tudo, né? Eu queria que você se apresentasse para o nosso público, explicando esse movimento que você fez, vindo aí da filosofia para a comunicação, para o jornalismo. Então, quem é Fernando Strongen e por que ele está se movimentando desse jeito? Um movimento meio caótico às vezes, né? Às vezes eu falo de olhar meu lápis, tem essa impressão de que para onde que vai, né? Mas eu falo que eu sei para onde eu estou indo, mais ou menos, né? Bem, eu sou formado em filosofia, né, pela Unesp, aqui no interior do estado de São Paulo. Foi sempre o curso que eu quis fazer em primeiro lugar, mas eu nunca quis trabalhar com filosofia, propriamente dito. Queria fazer filosofia para trabalhar com cinema, com teatro. Tinha esse objetivo de filosofia ser uma primeira graduação. Quando surgiu as universidades da Europa lá no século XIII, né, que a gente tinha a filosofia como base de todas as formações, depois você se especializava, né, em artes ou em direito, né, dependendo da área. Eu também sempre pensei nisso, a filosofia vai me agregar um conhecimento para poder trabalhar com cinema, que era a minha real vontade. E contra vários conselhos eu decidi seguir fazer filosofia, mas acabei sem o interesse de dar aula no ensino médio, que é o principal caminho, né? E nesse meio tempo, eu comecei a fazer o que seria uma assessoria de imprensa para o time de rugby que eu jogava aqui na minha cidade, em Bauru. Eu estudava perto, Marília, 100 quilômetros da minha cidade, e uma época, por uma série de acasos, eu acabei morando em Bauru, e viajando para fazer faculdade, arrumei um emprego, fiquei por aqui, comecei a jogar rugby, larguei o emprego, fiquei com o rugby e morando em Bauru, né? E nisso eu comecei a trabalhar fazer essa parte de comunicação do time. Entrar em contato com os jornais, com as rádios daqui, para divulgar campeonato, participação. E eu falei, bem, nossa, isso é uma coisa que eu tinha desistido de cinema, tinha pensado em fazer letras. Daí eu falei, nossa, vou ser professor 2 vezes, que era algo que eu não queria. Eu falei, bem, gosto disso, de fazer essa parte de comunicação, e fui fazer jornalismo numa faculdade aqui na USC, né? Agora chamou Unisagrado, uma universidade particular aqui, uma faculdade agora particular aqui em Bauru. E já trabalhando, daí comecei a trabalhar no jornal da cidade, no jornal aqui de Bauru. Só que eu digo que eu nunca me senti aquela coisa que o Nelson Traquina chama de tribo jornalística, né? Que ele fala que existe uma tribo jornalista, de partilhar alguns valores. Eu falo que eu nunca me senti muito parte dessa tribo, né? Que eu sempre me senti muito mais alguém ligado à filosofia, alguém interessado na pesquisa, mesmo quando eu trabalhava no jornal, né? Eu trabalhei no jornalismo num jornal durante 3 anos. Depois participei de um podcast, um programa de rádio sobre rugby. Trabalhei também, fiz assessoria de imprensa. Então, durante esse tempo eu trabalhava como jornalista, mas eu me sentia muito mais pesquisador. E por isso eu acabei seguindo essa carreira acadêmica, né? Desde o início, já foi logo nos primeiros anos da faculdade de jornalismo, era o que eu queria seguir. E dentro disso eu fui para uma linha também que às vezes é meio confusa, porque o meu TCC... Pode falar. Não, eu ia falar da sua dissertação, né? Que você foi estudar jornalismo anarquista. Eu acho que o meu grande problema de pesquisa é começar antes, que no meu TCC eu fui trabalhar a questão da verdade no jornalismo, né? Trabalhando a questão da objetividade. Eu trabalhei com filósofos, com Foucault, com Nietzsche, discutindo essa questão da verdade
objetiva e, na verdade, como uma construção social, né? E a relação do jornalismo com isso, né? E depois eu fui para estudar jornalismo anarquista, né? Porque me identifico como anarquista há muitos anos, né? E eu sempre notava, me chamava a atenção que todo lugar, a primeira coisa que o movimento anarquista faz, normalmente, é fundar um jornal. Uma das primeiras coisas, né? Então me incomodava, eu falava, por que um movimento, né, que às vezes muito pequeno, formado na raça, literalmente, né, se preocupa em organizar jornais. No Brasil, no século XIX, no século XX, tantos jornais sendo fundados com tanta dificuldade financeira. Qual que é essa centralidade do meio de comunicação, né? Eu queria investigar isso, né? E na época eu percebi que não tinha estudos sobre isso na comunicação. A gente tinha estudos sobre jornalismo anarquista em todas as áreas, até na área de saúde, acho que tinha uma dissertação defendida já, sobre a questão de saúde, da mulher, de reprodução, se não me engano, é um mestrado na Unicamp, eu não tenho certeza, sobre saúde, questões de saúde no jornalismo anarquista. E eu falei, bem, na comunicação a gente tem que estudar isso. E daí eu fui estudar esse tema, eu queria entender o que era esse jornalismo anarquista. No final, eu acabei estudando 3 grandes jornais ali do começo do século XX no Brasil, né? Um de São Paulo, um do Rio de Janeiro e um de Alagoas, para entender o que é esse jornalismo anarquista, o que era esse tipo de jornal. E depois eu fui fazer o mestrado, o doutorado, né? Mudando de área. Eu fui trabalhar com teoria do meio. Tive contato na UNB com o Martino, né, que é um dos grandes nomes dessa área no Brasil, e me interessou. E daí até na banca eles me perguntaram assim, tá, mas o que você quer, né? Da onde você está indo, né? Daí eu falei, eu tenho um grande projeto de pesquisa que é a questão do poder e dos meios de comunicação. Eu não estava trabalhando com fake news, com pós-verdade no início do doutorado. Eu queria entender qual que é esse poder de organização social dos meios de comunicação, né? Porque o jornalismo anarquista, os anarquistas montam jornais porque ele influencia a sociedade, a organização social. Uhum. Por isso que eles têm essa importância, né? Apesar de não ter uma teoria tão clara sobre isso, explícita, e a teoria do meio me mostrava um caminho para entender isso, né? Então, desde aquela construção da verdade no jornalismo até hoje, com a verdade na pós-verdade, com a questão da fake news, na teoria do meio, eu trabalho sempre com essa questão qual que é o poder dos meios de comunicação sobre a sociedade, qual que é a relação, né, dos meios de comunicação, os efeitos, as consequências. Então, eu sigo esse caminho meio doido, tem um rumo certo desenhado por ali, né? E desse rumo aí, você começa se debatendo com a questão da verdade, e agora você entende que você está no oposto da verdade? Isso é, fake news é o oposto da verdade, ou isso ainda seria a mentira, e fake news não é redutível à mentira? Eu tive uma passagem bem significativa, uma coisa meio de um despertar de um sonho, assim, digamos, para usar o termo do Kant, que eu usava no começo da minha pesquisa. Eu trabalhava muito com fake news. Eu abandonei o termo de pós-verdade, eu falava que era um termo que não ajudava a explicar, e eu trabalhava com fake news em 2 sentidos. No sentido do objeto, então aquela notícia específica, né, sobre fake news, aquele conteúdo que a gente recebe no WhatsApp, e eu trabalhava com fake news, que eu usava com letras maiúsculas, como um fenômeno social, né? E um dia eu estava num evento no EBIC, né, um evento da Sociedade Encontro Brasileiro Internacional de Ciência Cognitiva, lá na Unicamp, apresentando, e eu estava com um pôster sobre fake news. E lá naquele dia eu tive me caiu a ficha sobre a questão da pós-verdade. Porque o que acontece? A gente tem a ideia de pós-verdade é muito ligada com aquela definição do dicionário Oxford, quando ele elegeu a palavra do ano de 2016, né, que vai falar que pós-verdade é quando as emoções são mais importantes que os fatos. E eu discordava um pouco disso. Eu falava, não, o problema da fake news não é só a emoção, tem um pouco de factualidade, porque a emoção é muito subjetiva. Se fosse só subjetividade, a gente não teria o efeito social, né? Mas aí nessa época lá no EBIC me caiu a ficha, assim, aquela coisa que fica fermentando, né, no nosso
nosso inconsciente, eu não sei se eu acredito em inconsciente, mas fica lá por trás. E eu me percebi, não, pós-verdade tem um outro significado, né? Um significado não necessariamente só de mentira, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que entender isso, que pós-verdade, fake news, não é só mentira. Porque mentira sempre existiu, né? Tem uma história, um artigo publicado, agora não vou lembrar o nome da autora, que ela vai fazer história, eu acho que o título do artigo é inclusive esse, História das Fake News, em inglês, né? E ela vai falar que a primeira fake news é o boato, que a fake news surge a partir do momento que o ser humano começa a conversar, porque ele começa a mentir, falar histórias que não são verdadeiras, né? Mas aí a gente reduz esse fenômeno a quê? Se a gente for reduzir ele a mentira, né? Aí tem gente que vai falar de propaganda, tem gente que vai vir para momentos mais contemporâneos, mas ainda assim eu falo, bem, mas por que a gente não chamava de fake news antes? Né? Porque o próprio conceito fake news surge ali no começo do século XXI, né? 2005, mais ou menos. As pesquisas apontam, né? Os filólogos apontam. E daí eu fui identificando essa questão da pós-verdade num outro sentido já, é uma outra forma de se construir a verdade. Você passa a trabalhar, então, com desordem informativa? Esse é outro termo que eu brinco muito, assim. Eu fico, às vezes, até com vergonha, porque é o principal conceito, né? Da Claire Wardle e do Hussein Erakshan, que eles escreveram para a União Europeia, tem material publicado deles da ONU, né? Eles são os principais, eles são quem definiram esse conceito de desinformação, né? Que aqui no Brasil, em português a gente tem um problema ainda que eles usam misinformation e disinformation, né? Que tem sentidos diferentes e a gente só tem desinformação, né? Eu traduzo, inclusive por sugestão de uma aluna da graduação da UNB uma vez, como desinformação e informação enganosa, né? Porque tem uma diferença conceitual lá e eu traduzi dessa forma. Mas eu discordo muito deles. Primeiro porque eu não acho que eles têm um conceito, eles apresentam uma tipologia, e a tipologia não ajuda a gente a pensar o problema, ajuda a gente a classificar, né? A gente pode pegar aquela tabelinha deles, que também tem seus problemas, faltam algumas coisas ali, mas a gente posso pegar uma matéria que eu recebi no WhatsApp e colocar ali, naquele quadrinho deles, né? Naquele gráfico. Mas não ajuda a gente a conceitualizar o fenômeno, né? E isso não serve para... Falar que não serve é pesado, mas é problemático a gente trabalhar na academia primeiro com conceitos de dicionário, né? Que eu falo, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi, acho que na graduação de filosofia, foi nunca use um conceito de dicionário no seu trabalho, né? E a gente vem utilizando muito isso, infelizmente, e também entender que conceito é uma coisa precisa, né? E eu acho que daí, no caso, os trabalhos do Martino sobre definição de meio de comunicação reforçam essa discussão e me ajuda muito, eu utilizo muito eles justamente para criticar esse trabalho, né? Então é por isso que eu optei pelo pós-verdade, e daí eu trabalho com um tema, uma conceituação que é anterior antes de pós-verdade ser moda, né? Para usar o termo meio hipster, do Lee McIntyre, que é um filósofo americano, que ele publicou um livro... ele publicou um livro chamado Pós-Verdade. Eu acho que está traduzido em português também. Se eu não me engano, o livro é de 2013, é antes da eleição do Trump, um pouco antes. E ele faz um trabalho bem interessante de compreender o que é essa pós-verdade. E ele vai definir a pós-verdade não como o abandono dos fatos, né, como faz a definição do dicionário Oxford, por exemplo, mas como uma mudança na forma como a gente coleta os fatos e organiza esses fatos para formar o conhecimento, né? Então a gente tem uma nova forma de se construir a verdade. E eu acho que essa que é a grande contribuição dele, assim, é uma forma que eu acho que ajuda a gente a pensar pós-verdade. Não é? Ele até fala numa frase dele que pós-verdade não é que a gente superou a verdade, não é que a verdade não existe mais. Ela existe, só que ela é construída de outra forma. Diferente desse modo que a gente herdou, que vem lá do iluminismo, né? Para colocar
para colocar um período que não vai ter muita discussão, né? Dessa forma racional de construir a argumentação a partir dos experimentos científicos, né? Que a gente combina o iluminismo continental com o iluminismo inglês, né? Com o racionalismo, com o empirismo, para chegar nessa forma de verdade que a gente teve durante 300 anos, né? E hoje a gente está superando esse modelo de verdade, mas ainda tem, o fato está lá, né? Eu gosto de citar o exemplo daquele documentário da Netflix sobre os terraplanistas, Under the Dome em inglês, eu nunca lembro o nome na verdade eu nem sei o nome do documentário em português. Mas você eu acho que a Terra é plana, acho que é por aí. Uma coisa assim, né? Mas você colocar a Terra plana no Netflix, vai aparecer. E é interessante porque lá você vê eles coletando fatos, né? Eles mostram assim, o documentário começa com uma pessoa falando: se a Terra é plana, por que eu vejo Seattle lá do outro lado do rio? Porque eu vejo os prédios, né? Aliás, se a Terra é côncava, né? É circular, por que eu estou vendo lá, né? Eles fazem experimentos científicos, né? E é interessante, dando um spoiler do documentário, mas lá no final eles vão fazer um experimento com laser e tudo, e o experimento dá errado. E daí o que acontece? Eles não abandonam a teoria deles, né? Que é o modelo científico racional que a gente aprendeu. Eles vão tentar formular outro experimento para provar a teoria que a Terra é plana. Que o problema não está no modelo, o problema estaria na ferramenta de medição, né? Sim, exatamente. Eu estou tentando comprovar a minha tese. Se o meu experimento dá errado, se a minha coleta dos fatos está errado, eu adultero isso. Eu adultero os fatos e a forma como eu coletei os dados. Né? Eu quero fazer alguns retrocessos contigo aqui, para primeiro a gente ir pensando em mentira, depois em boato, e aí a gente ir avançando nessas questões aí da pós-verdade. Porque esses dias eu estava vendo a live do Intercom com o professor Oswaldo Trigueiro. O professor Oswaldo Trigueiro, ele é da Folk Comunicação. E, claro, ele avisou ali, assim, quando perguntaram para ele sobre fake news, ele falou assim: olha, eu não estudo isso, mas acho que é um problema a gente pensar como sinônimo de mentira, porque mentira faz parte dos atos comunicativos desde sempre, né? E, inclusive, se você for para as comunidades tradicionais, onde se estuda a folk comunicação, tem sempre figura do mentiroso, ou tem sempre histórias de que você sabe que são mentiras. Isso eu que trabalho bastante com cultura popular, já ouvi gente falando assim que conta aquela história lá de quando você deu um tiro no avião e o avião desceu, com a sua espingardinha, não sei o quê. Todo mundo sabe que é mentira, mas aquilo não faz a pessoa ser mal vista, aquilo é inclusive um distintivo social para ela é um bom mentiroso e isso a destaca, né? Então a mentira tem um outro lugar na nossa sociedade, não é só como assim, que feio mentir, que errado mentir, não, faz parte do processo comunicativo. Isso é insuficiente para a gente entender a fake news, né, e entender essa pós-verdade, porque aí a gente vai estar entrando num outro plano que não é mais mentira, simplesmente, mas uma deformação, né, da verdade, ou uma verdade que vai ser colocada a partir de interesses pessoais da pessoa ou de grupos. Então não é simplesmente eu vou contar essa história porque vai ser divertida, eu vou contar essa história porque eu vou ganhar aqui um status social. Não, eu vou mentir para que um grupo seja favorecido, seja o meu grupo de ideologia, seja o meu grupo político. Você entende assim também? A gente está caminhando aí no raciocínio próximo. Como é que você vê? Eu acho que assim, a ideia da mentira, eu concordo com tudo que você colocou, essa questão da socialização. Faz parte quando a gente está no bar, né? Quando a gente podia estar no bar, conversando, a gente conta a mentira, né? A gente não conta uma mentira assim, no sentido de prejudicar alguém, mas conta uma história, né? Aumenta, fala alguma coisa, faz uma gracinha, se exibe, que não necessariamente é verdade ou não é completamente verdade. E isso tem desde sempre, realmente, né? Essa figura que você citou do mentiroso, aquela figura que a gente tem, às vezes, aí em cidades pequenas,
daquele contador de causos, né? Que a gente vai ter alguém assim, que todo mundo sabe que é mentira, né? Que não são verdades completamente, mas se diverte, não faz nenhum mal, né? O Nietzsche, no texto dele que eu gosto bastante, que é sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, ele conta que ele vai contar sobre a origem, ele vai explicar ali a origem das palavras, né? Lógico, construindo uma metáfora. Ele vai falar que, na verdade, ele vai falar que todas as palavras são uma forma de mentira, né? Porque elas são construções sociais, né? Só que é mentir coletivamente. Né? Quando a gente mente coletivamente, que isso daqui é um mouse de computador, você está todo mundo aceitando essa mentira, aquilo se torna, tem um valor de verdade. O que vai ser a mentira que ele vai falar? A mentira negativa. É aquela mentira que passa a prejudicar ou a ordem social, ou tirar vantagem, prejudicando a ordem social, tirando vantagens para alguém, né? Então, o mentiroso é aquele mentiroso que está causando dano para os outros. Se ninguém acredita na mentira do mentiroso, né, ele não está fazendo mal para ninguém, então não tem problema ele tá mentindo. A gente ri, a gente dá risada, né? O problema é a partir do momento que a gente passa a acreditar e mobilizar, né? Agora me veio à mente a história acho que é João e o Lobo, né? Do Pedro e o pastor e o Lobo. Lobo. Hã? Pedro e o Lobo. Pedro e o Lobo. Eu estava lembrando porque eu comprei um livro de É o contos infantis filhão? para minha filha. Ah, pra filha? E daí bati o olho, estava lembrando. A partir do momento que todo mundo sabe que aquilo é mentira, ninguém vai mais na dele, aquilo lá não tem valor mais de prejudicial, né? Se prejudica a hora que se torna uma verdade, ou antes, quando todo mundo acreditava que o lobo estava ali. O que acontece hoje com a pós-verdade, com as fake news em específico? Tem gente tirando proveito e está rompendo a ordem social, né? Então, quando a gente tem lá publicações falando que tomar cloroquina faz bem para o combate ao coronavírus, ou que usar máscara afeta a capacidade cognitiva das pessoas. Qualquer absurdo desse, né? Ou outras mesmo, antes tinha... A gente fala muito de fake news política, mas a maior parte, não tenho dados recentes, mas até alguns anos atrás eu vi uma pesquisa, acho que de 2018, 19, 18 eu acho, que a maior parte das fake news nos Estados Unidos era sobre saúde. Né? Então, sabe aquela coisa que aparece propaganda para a gente, até nos sites de grandes jornais, Sim. tome chá, ou aparece assim, essa semente fez você perder 30 quilos. E aí, e isso tá dentro da... Isso é complicadíssimo, né? Um negócio super falso, tá dentro da arquitetura midiática ali do jornal. Sim, inclusive com uma estrutura que engana, porque às vezes você olha e parece que é uma matéria... E porque eles inserem notícias legítimas, né, dentro daquele meio. Então fica uma coisa assim, como que esse jornal está publicando um absurdo desse, né? E aí, cortou. Aí cortou. Tá. Então, era justamente essa ideia que essas notícias, elas estão prejudicando alguém, né? Ela prejudica... Tem pessoas morrendo aí tomando cloroquina, né? Pessoas se intoxicando, às vezes tomando um chá, ou esperando curar tomando um determinado chá, né? Ou mudando o voto. Isso é uma mentira, né? Mas por que a gente chama de fake news? Por que a gente não chama simplesmente de mentira ou de notícia falsa? Tem uma outra coisa por trás, né? Que vai criar esse aparato novo, esse fenômeno novo como um todo, né? Então, a cadeia de produção, né? Tem alguns autores que vão focar nisso, vai falar a cadeia de produção de um boato é diferente de uma cadeia de produção de uma fake news, né? Tem um artigo publicado acho que é na Nature, agora eu não tô certo, mas do Laser, são 15 autores que publicam, assinam esse artigo. É um artigo pequenininho que ele vai defender, ele concorda com a Wardle, só que ele vai discordar de um termo novo. Ele vai falar em continuar usando fake news, né? Eles, os autores. E ele vai falar assim, o que muda é a cadeia de produção. Né? O processo de verificação, de confirmação, ali não existe nas fake news.
né? Então, eu acho que é um ponto que a gente pode entender. Não é todo o problema. Então, é onde diferencia fake news de mentira, né? Tem uma cadeia de produção por trás, uma intencionalidade mais significativa, talvez, né? Às vezes a gente conta uma mentira para fazer graça para alguém e isso se espalha, alguém escuta, né? Tá passando, escuta aquilo ali e aquele sai do nosso controle, né? Mas tem algo a mais. Senão a gente não chamaria de fake news. Então, é um grande argumento, é um grande exemplo, né, que a gente usa mesmo na linguagem, né? Por que esse termo vem do inglês, né? Por que a gente usa hambúrguer e não bolo de carne achatado, né? Qualquer coisa assim, né? Porque não tinha antes aqui, né? O produto veio com o nome, né? A coisa veio com o nome já. É o caso do mouse, né? No Brasil é mais fácil do que em Portugal, né? Porque em Portugal eles Azar, têm né? o hábito de traduzir, né? Em alguns países, né, de língua espanhola também, né? Deixa eu te colocar mais uma situação aqui. Por exemplo, eu vi lá na sua apresentação, você fala que às vezes tem também aquela questão de fake news mais estilo boato mesmo, do tipo, se eu usar limão, água quente com limão, eu vou estar protegendo meus pulmões do Covid, né? E tem essas meio que receitas caseiras que durante muito tempo foram repassadas, né? E que agora, em tempos de pandemia, acaba sendo complicado. Só que eu estava pensando esses dias, né? Que saiu repercutiu bastante uma matéria eu acho que é da CNN, falando sobre como na Índia estavam se questionando, né, práticas ali tradicionais de usar banho de esterco de cavalo, se não me engano, Sim. para proteção contra o Covid. Né? Falando assim, isso não tem respaldo científico, isso é um absurdo, isso não sei o quê. Só que aí também tem aquele outro lado, né? Que essas pessoas elas não têm acesso aos imunizantes. Elas estão morrendo lá por causa de incompetência de gerência, tal como aqui. É a mesma coisa a gente comparar um banho tradicional de estrume de vaca com cloroquina? A meu ver, não. Né? Inclusive, eu me lembro de um livro que chama O Beijo da Morte, Contágio, Contaminação e Folclore, da Andrea Kita, que é uma pesquisadora canadense, em que ela sugere que é muito complicado a gente impedir uma pessoa de buscar sua própria cura quando essa cura ela é respaldada pela tradição. Né? E aí é diferente de cloroquina, que é usada para que não tá ali no mesmo nível. Como é que você vê essa situação aí? Eu acho importante a gente diferenciar esses dois, né? Primeiro porque eles não podem ser comparados, né? Quando a gente vai falar sobre formas de conhecimento, você que trabalha com cultura popular, né, vai saber bem disso. A gente não, né? Mas normalmente se tem uma visão muito elitista, muito eurocêntrica, de que existe o conhecimento científico, o filosófico, e esses são os conhecimentos bons, os conhecimentos verdadeiros, certos. Depois a gente vai ter senso comum, religião e a arte. Quando a gente vai falar, quando eu vou perguntar para os alunos as formas de conhecimento, o mais difícil deles alcançarem, lembrarem, é arte e religião. Né? Senso comum, que é a tradição, né? Eles acabam lembrando, resgatando bem da memória. A primeira coisa que a gente tem que entender é que não tem diferenciação, né? Não tem uma hierarquia, na verdade, né? Não tem um conhecimento que é melhor que o outro. O que é importante nas 5 formas de conhecimento? Qual que é a função deles? Dar uma ordem para o mundo. Né? A gente sair aqui, se a gente der de cara com o mundo, não saber o que esperar, não saber o que vai acontecer, viver no puro caos, primeiro que é uma situação muito angustiante. É aquilo de você acordar num quarto desconhecido à noite, no escuro. Né? Onde você está, né? Onde que eu estou fazendo? Não é uma situação horrível? Se a gente não tiver um mínimo de conhecimento ou de como projetar, antecipar nossas ações no mundo, a gente vai viver terrivelmente. É aí que entra, né? Aí que entra, usando uma explicação que pode provavelmente ser questionada, mas é aí que começa o mito, né? Dando uma certa ordem para o mundo, né? Não só o mito grego, mas qualquer outra
pensamento mitológico, aí junto já entra o senso comum e a tradição, né, no mesmo período, dá uma ordem para o mundo, explicar. Depois vem a filosofia e a ciência, né? Então, tanto a tradição, falar que você utilizar o esterco como forma de proteção, ou tomar determinados chás para se proteger da gripe, ou mesmo o que está na Bíblia, assim, às vezes a gente fala sobre... Eu acho muito interessante pensar sobre por que algumas religiões proíbem comer carne de porco, por exemplo, ou carne de peixe, porque são carnes que facilmente são contaminadas, né? Se estragam fácil. Então ou algumas outras leis da religião é que elas surgem para proteger o povo, né? Porque imagina 3.000 anos atrás como a carne de porco era difícil de ser conservada, né? E como isso não poderia causar mal, né? Então você cria uma explicação mitológica, religiosa, né? De que aquilo faz mal, então você é proibido. É da mesma forma, isso é a explicação, é o caminho que se chega à questão do esterco. A ciência não comprova. E o que é importante nisso? Daí nos dois, o que vai unir, vai combinar aproximar a cloroquina dessas soluções tradicionais? É a união é que ambas a gente não tem uma explicação, a gente não tem uma cura. É lógico que a gente tem uma cura agora próxima, que é a vacina, né? Mas toda a desigualdade da sociedade capitalista que a gente tem, estava ouvindo hoje, 15% da população mundial nos países de primeiro mundo, e eles já são responsáveis por 40 e tantos por cento da população vacinada, né? Enquanto a Ásia e a China tem, acho que 5%, 4%, eu acho que a África é 3% e a Ásia 4%, se eu não me engano. Isso era dado numa matéria de ontem. E também aqui no Brasil específico, porque o governo não faz a gente receber vacina de modo adequado, né? Então a gente tem todas essas relações de não tem uma cura, não aguento mais, eu estou desesperado, né? A Índia anteontem bateu o recorde mundial, né, de mortes num único dia, superou os dados do Brasil de alguns meses atrás. Então a gente está desesperado e a ciência não está dando explicação, a gente vai para a explicação tradicional. É aquilo que o Bolsonaro disse, se justificando erroneamente, né, deixando bem claro. Você tem que dar pelo menos a esperança para as pessoas, né, de que tem um tratamento. É por isso que eu defendi a cloroquina. Aí ele está errado por quê? Porque a cloroquina é um tratamento científico. Sim, né? E porque ele tinha condições de articular, né, realmente alternativas Então, veja, ele está imunizantes. utilizando... Se você falar uma perspectiva tradicional, né, eu até vou concordar. Eu falo assim, abraço, se você acha que pode te ajudar, por que eu vou te negar? Agora, a gente tem a ciência falando que não serve e que, inclusive, faz mal. Você continuar defendendo com esse argumento, aí você está... Não sei se ficou claro como você está utilizando os argumentos de um ponto, que é do conhecimento tradicional, do senso comum, com outro, né, que é utilizando a ciência. Né? Aí gera essa confusão. Você está misturando os fatos. Você está misturando um fato científico com um fato tradicional, né? Com uma crença não justificada. Né? E essa confusão que vai entrar na questão de pós-verdade, como é que você enquadraria, né? Dura essa palavra enquadrar, mas como é que você perceberia esse tipo de confusão? Porque é uma coisa razoavelmente comum, né? Você tenta aplicar uma lógica de um outro lugar numa outra posição. Eu acho que a culpa é dos meios de comunicação, para culpar quem eu estudo, né? Para colocar meu objeto de comunicação, meu objeto de estudo, né? Que é os meios de comunicação na rodada. Eu acho que a grande diferença vem justamente desse ecossistema, desse ambiente midiático que a gente vive hoje, que é o da internet. Né? Então, a gente tem mentira, notícia falsa sempre existiu. Né? A gente tem aquele caso clássico que é questionado o nível do impacto do Guerra dos Mundos, do Orson Welles, né? Nos Estados Unidos, na década de 30, no final da década de 30,
e que também teve um paralelo no Brasil, né, que no Maranhão, que fizeram uma homenagem e gerou um certo caos também, vários anos depois, né, algumas décadas depois. Mas isso só para relembrar aqui, para quem não conhece, né, o Orson Welles, que é o grande diretor de cinema, antes de ser diretor de cinema, ele tinha radiodramas, ele produzia curtas de radiodramas. E numa ocasião ele produziu uma adaptação do livro Guerra ao Mundo, Guerra dos Mundos. E as pessoas meio desapercebidas, apesar do programa começar com o aviso, este é uma dramatização, mas a forma como ele construiu, inserindo como se tivesse uma programação musical e depois a entrada das notícias ali no meio, né, como se fosse um plantão, avisando da invasão alienígena, algumas pessoas se assustaram e acreditaram naquilo. O relato, na menor das hipóteses, assim, né, na mais fraca análise, teve um distúrbio pequeno na cidade, eu acho que era na região de Chicago, se eu não estou enganado, e as pessoas foram para frente da rádio, porque estavam acreditando que os alienígenas, os marcianos, estavam realmente invadindo o planeta Terra. Tinha algumas retransmissões programadas para os próximos dias, foram canceladas, porque estavam com medo de ter o mesmo efeito. Mas veja, no dia seguinte de manhã, já estava todo mundo sabendo que era uma mentira, né? Que tinha sido uma dramatização. Sim. No caso também, a gente pensar nos jornais anteriormente, né, no século XIX, tinha os Hoax, né, nos Estados Unidos, e o mais famoso é o Hoax da Lua, que o jornal publicou... Nossa, isso é um absurdo fenomenal. Durante semanas eles relataram de um pesquisador na África do Sul, um cientista de verdade, era o nome de um pesquisador famoso, tinha visualizado vida na Lua, né, e faziam reproduções, né, como se eram pequenos diabetes, assim, se você pesquisar no Google. Isso é interessantíssimo, porque nesse caso específico, né, eles se usam de um linguajar científico para justificar a mentira. Então, você credencia a sua fonte, diz que ela é um cientista, diz que ela está usando o telescópio tal, constrói toda ali uma narrativa de forma de vida, de fauna, flora na Lua, né? Isso foi o jornal The Sun que fez, e é tudo inventado. Mas como você está usando aquela capa, né, aquela carapaça da factualidade, você está credenciando, você está dizendo quem fez, como fez, não sei o quê, parece que você está construindo um conhecimento verdadeiro. Então, quem está só buscando a verossimilhança ali do relato vai se deparar com uma baita de uma mentira. Mas é interessante que esse caso durou algumas semanas, diferente do caso do Guerra dos Mundos, que durou uma noite. Esse caso ainda o jornal levou por uma semana, né? Século XIX, lá bota o cara na África do Sul, distante, né? Mas outros jornais se interessaram, foram investigar e descobriram que era uma mentira. E logo depois acabou, as pessoas deixaram de acreditar porque descobriram, mesmo que não descobriu, né, que não tiveram acesso ao fact-checking, né, dos outros jornais, aquela história morreu, deixou de ser publicada, as pessoas deixaram de acreditar. Quando as pessoas não acreditam até hoje que a história do kit gay, né, que a história do kit gay ela surge Sim. em 2014, se eu não me engano, né, foi acho que ainda durante o primeiro mandato da Dilma. Não vou lembrar a data certa, mas foi antes do golpe, né, de 2016. Antes do golpe, Lulinha, dono da Friboi, mesmo depois de tudo que aconteceu com a Friboi, ainda falam isso hoje. Vamos na Fazenda do Exalto aqui em Piracicaba também, que circulava muito. As pessoas ainda acreditam nisso, né? Por quê? Né? Se a gente tem tantos sites de fact-checking, as pessoas recebem essas informações, por que continua vivo? Eu acho que isso que é a diferença, isso que cria, esse que é o fenômeno novo, né? Que eu falo que é o fenômeno da pós-verdade, ou da era de pós-verdade. Por quê? Porque permanece na nossa mente essa ideia, né? Isso é tudo culpa assim, estou usando culpa ironicamente, né? Mas por conta da forma como a internet estrutura a sociedade, né? Como a internet, a dinâmica da internet reorganizou as nossas relações sociais,
reorganizou o fluxo de informação, reorganizou como a gente coleta os fatos, as informações e produz esse efeito permanente de pós-verdade, né? Dessa mentira que nunca morre, que nunca acaba, desse boato que não chega ao fim. Então, é por isso que é aí que eu entro justamente na minha pesquisa dos meios de comunicação, né? Para falar, tá aqui o problema, né? Isso faz pensar agora, você falou das iniciativas de fact-checking, né? Muitas vezes parece que elas estão o tempo inteiro enxugando o gelo, né? E quando a gente questiona isso, elas falam assim, se a gente não fizer, quem vai fazer? Só que fazer e ter um efeito, acho que são coisas distintas, né? Então, a minha questão para você é sobre as agências de fact-checking. Correr atrás dessa desinformação é a melhor alternativa? Ou produzir informação melhor, ou produzir outro tipo de informação seria um outro caminho possível? Ou tudo tem que convergir? Como é que você vê? Bem, primeiro, eu acho que a questão de fact-checking eu não chego a abordar muito nas minhas pesquisas, até porque vai por um recorte de tema mesmo, né, de área, assim, eu não entro nisso. Mas eu sei que tem algumas pesquisas, por exemplo, que mostram até efeitos negativos do fact-checking, né? E eu mesmo sou uma prova disso, porque eu tenho deixado cada vez mais, entrado menos nas redes sociais por conta da própria dinâmica da vida, de um final de doutorado, né? E também porque a gente não dá conta mentalmente, né? Nossa saúde mental pede às vezes para sair. E a própria bolha que eu construí nas minhas redes sociais, apesar de eu relutar muito em tirar pessoas que eu discordo ideologicamente, porque eu acho que é isso que é o primeiro ponto nocivo da internet, né? A gente formar nossas bolhas, mas eu não controlo os algoritmos do Facebook. Então, tinha muita informação, notícia falsa, que eu ficava sabendo por agências de fact-checking. Então, eu entrava lá, sei lá, no site do G1, por exemplo, que sempre está na capa o fato ou fake, né? Uhum. Eu vi ali, acho que eu nunca devo ter visto, se eu vi 2 ou 3 matérias ali desmentindo coisas que eu tinha visto antes como afirmações verdadeiras, né? Então, assim, quantas pessoas não chegam lá, entram no site do G1 e, nossa, mas estão falando, ele está desmentindo isso. Nossa, mas a Globo mente, né? Tipo, a Globo tá, então, se ela está mentindo, falando que aquilo é uma mentira, então é uma verdade, né? Aquilo pode ser uma verdade. Eu vou colocando a própria estrutura toda em ordem. Então, a gente tem a estrutura toda da comunicação em xeque. Então, a gente tem esse primeiro efeito, esse perigo de as pessoas ficarem sabendo de notícias falsas por sites de fact-checking. Então, é um primeiro risco que algumas pesquisas já apontam, de dar visibilidade para a mentira, né? Uhum. Outra é essa própria estrutura de você colocar causar uma certa desordem na institucionalidade dali, né? Que é engraçado, porque quando o jornal erra, ele coloca uma errata minúscula, né? Agora, uma fact-checking tem uma página enorme lá na frente, né, no site, assim, né? Vai achar uma errata num site de um grande jornal, né? Se consegue achar, inclusive, né? Então, eu acho que talvez esse seja um caminho, tem a sua validade, a sua utilidade, mas eu não sei se, eu não posso afirmar com certeza que ele é bom. Por quê? Porque ele está dentro da lógica que é problemática, que é a lógica da internet, né? Então, eu posso compartilhar, por exemplo, você me manda no grupo do WhatsApp, a gente está num grupo do WhatsApp, sei lá, de acadêmicos de comunicação, ou Comunicolog. O Comunicolog cria um grupo no WhatsApp para compartilhar informações, né? Trocar ideias, assim como vários podcasts têm hoje em dia, cria esses grupos, e daí, de repente, você me manda um link lá com uma determinada informação falsa. Aí eu vejo, eu falo, bem, o Andreoli mandou, é verdade. Daí, de repente, eu vejo num outro site ou uma outra pessoa no grupo manda um link de um fact-checking. Bem, mas ou eu entro no site, quem que eu vou acreditar? No Andreoli, que eu conheço, ou num site de notícias, né, uma matéria que foi produzida não sei por quem, dentro de uma estrutura que é completamente distante da minha,
será que eu vou acreditar mais no site? A minha crença está onde? Né? Sendo que hoje tudo a gente está a gente sempre vive esse reforço graças aos algoritmos, né, das nossas crenças. Né? Então, se eu jogar lá no Google, por exemplo, aquele fato, aquela notícia que você colocou, a chance dele trazer links comprovando aquilo é muito maior do que link desmentindo. Né? Se eu acreditasse no Bolsonaro, por exemplo, colocar uma informação, pesquisar uma informação sobre o Bolsonaro, é muito mais provável que o link que venha seja comprovando aquela informação, né? Porque o Google quer que eu fique lá dentro do site dele, né? E tem uma outra coisa, citando novamente o documentário do Terra Plana, logo no começo uma pessoa fala assim, eu não acreditava, aí eu vi um vídeo falando, vai e pesquise você mesmo, descubra você mesmo. Tá. Esse é o mote da Terra Plana, assim, vai e faça o experimento. Quando eu estou fazendo fact-checking, não sou eu que estou pesquisando. Alguém pesquisou, um jornalista pesquisou isso para mim. Né? Então, veja como tem uma... E daí, quando eu recebo fake news lá no site, é assim, não, eu fui e vi, ou o filho do meu porteiro passou na universidade e só tirava 0. Né? Recebeu bolsa para fazer a universidade particular e só tirava 0. É o meu vizinho. Né? Tipo, ele está falando que é o filho do porteiro dele, ou seja, alguém que ele conhece. Agora eu vou acreditar numa notícia que está num site que, por mais que eu acesse todo dia, aquele site, eu não conheço quem está produzindo. É completamente impessoal. Né? Você trouxe um negócio aí que eu queria, para a gente se encaminhar para o final, pensar nisso. Esses motes de teorias da conspiração, que também vão movimentar muita desordem informativa, muitas vezes eles estão situados, né, nessa posição do cético. Isso é, duvide da verdade, né, as verdades não estão construídas, você tem que ir atrás da verdade. Só que elas pegam a pessoa e jogam para essa verdade distorcida, né, em que as teorias da conspiração vão se encaixar perfeitamente porque elas estão explicando a realidade de uma maneira muito mais coerente do que qualquer outra explicação da realidade teria para aquela pessoa, né, porque estamos vivendo aí um mundo em caos, onde as coisas nem sempre têm uma explicação. Se você pega ali uma teoriazinha da conspiração falando que os globalistas impedem você de ser essa pessoa predestinada que os coaches dizem que você vai ser, é muito mais fácil você comprar essa ideia. Então, eu queria pensar contigo sobre isso, como que desse convite ao ceticismo e à descrença, né, que é uma coisa positiva, a gente acaba chegando nesses engodos aí que levam tanta gente. Você trouxe a ideia do ceticismo agora e eu fiquei pensando, tem um pouco essa ideia de duvide, vai, você pesquise. Aí eu fiquei pensando no ceticismo pirrônico, né, que é o primeiro, onde surge o ceticismo lá no século III, antes da Era Comum, né, com o período do Alexandre o Grande, e que ele duvidava porque ele falava que não tinha como a gente alcançar a verdade alguma. Né? Então eu duvido, eu questiono, porque eu não posso afirmar o que é verdade ou não. Ele fala que qualquer busca pela verdade é problemática, né? E é engraçado porque essas correntes das teorias da conspiração, elas vão alimentar um outro lado. Ela seja cético com relação ao conhecimento científico, com o conhecimento postulado como verdadeiro, né? Universitário, seja lá qual ele for, né? Uhum. Mas acredite no nosso. Tá? Tipo, no fundo tem essa mensagem, né? Acredite no nosso. Diferente um pouco também, apesar de já ter uma proximidade maior, né, do ceticismo do Descartes, né, que o Descartes vai falar, bem, eu vou desconfiar de tudo até achar de algo que eu não posso desconfiar, né, que eu não posso duvidar. E a partir daí eu vou construir, a partir dessa verdade indubitável, né, que no caso do Descartes é o penso logo existe, ele vai construir toda uma série de argumentos. Agora, as teorias da conspiração, elas não chegam nessa dúvida última. Chega um momento que eles param. Né? Não, você recua até a nossa premissa.
aí você continua. Você não pode duvidar da premissa que a Terra é plana ou da premissa de que, sei lá, os globalistas estão querendo leram Gramsci e estão utilizando o marxismo cultural para ficar mais bilionários ainda, né? Que eu acho a coisa mais doida que existe, essa ideia. Eu acho que a pior teoria da conspiração é achar que tem bilionário querendo transformar o mundo no comunismo, né? Mas, veja, a gente volta, é um ceticismo só para desconfiar nessas... desconfie dos políticos, né? Desconfie das instituições, mas acredite no nosso político aqui, né? Não é uma coisa assim, não acredite nas instituições, então vamos se organizar autonomamente, de forma independente, de forma social por fora. Não, é uma coisa de, a gente não acredita nas instituições, mas a gente vai tentar tomar conta dessas instituições de alguém que está dentro das instituições há 30 anos, né? Uhum. Tem uma diferença, né? Com certeza, cara. Fernando, foi um prazer conversar contigo aqui. Eu queria que você encerrasse despedindo dos nossos ouvintes e deixando uma mensagem final aí, seja sobre o seu trabalho, seja sobre o jornalismo, seja dando algum conselho. A palavra é sua. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite, né? Eu acompanho já o Comunicolog lá desde o comecinho. Já tinha tido a oportunidade de participar com recomendações de texto justamente sobre fake news, né? Sobre leitura sobre fake news. Então, obrigado, Andreoli, pela conversa que sempre muito produtiva nessa época de pandemia que a gente fica ou deve ficar tão isolado em casa, né? Conversar, trocar ideias sobre nossas pesquisas é sempre muito interessante e enriquecedor, porque ajuda a gente a pensar, né? Reformular o que a gente está trabalhando. Bem, eu acho que de recado final, assim, o que eu teria é para a gente que é comunicador olhar com carinho para a questão da educação midiática, né? Porque eu acho que outro dia eu estava escutando uma entrevista com um pesquisador e ele falava que o jornalismo, tal como a gente se formou, né? Você também é jornalista, ou que de apurar os fatos, de publicar num jornal, que isso acabou, que isso não vai voltar a ser como era antes, né? Dentro de uma institucionalidade. A sociedade é outra, o jornalismo mudou. Mas que o futuro do jornalismo da nossa área é justamente a área de educação midiática, né? Vai ser a gente ensinar para as pessoas como filtrar essas informações, como saber se aquela informação que veio do grupo do WhatsApp, apareceu nas redes sociais, ou aquela notícia que está circulando na internet, de qualquer forma, é verdadeira, né? Como confiar naquela e onde saber para onde caminhar, né? Então, eu acho que eu tive a oportunidade na graduação de estudar um pouco de educação midiática, mas não me aprofundei muito na época. Foi uma disciplina só de passagem, que não era nem obrigatória. E eu acho que esse é um grande caminho para a gente, não só como profissionais da comunicação, pesquisadores da comunicação, mas como sociedade como um todo, né? Porque é o conhecimento que a gente deve buscar, né? A gente tem que saber para onde a gente está indo, decidir legitimamente, né? Eu quero seguir o caminho da pós-verdade, então vamos seguir esse caminho. Enquanto sociedade a gente decidir que essa é a melhor forma, vamos por aí. A gente vai construir uma outra forma de pensar o mundo, de conhecer o mundo. O modo racional, esse modo tradicional de coleta de verdade, ele surgiu, como eu disse, no iluminismo. Ele não tinha antes, né? Uhum. Existia, mas em menor proporção. Não era o principal modelo. A gente tinha um modelo de explicação religiosa, mítica, que era muito mais forte, né? Talvez a gente esteja chegando num outro modelo de construção de verdade. O que eu acho importante, que eu gosto de reforçar, a gente tem que decidir qual caminho a gente quer. E, para isso, a gente tem que agir, né? A gente tem que se informar, tem que estudar, tem que ir pesquisar. E nós, como profissionais de comunicação, eu acho que a área da educomunicação é algo que deve ser uma frente de batalha, para inserir no ensino fundamental, no ensino médio, e revigorar isso, porque vai ser o nosso caminho de conseguir pensar e decidir o nosso futuro enquanto a gente vai navegando nesse mar de caos, né, de desinformação. É isso aí, pessoal. Valeu, Fernando. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar aqui embaixo, dizer
como é que é a sua visão sobre fake news, sobre pós-verdade, sobre essas discussões que a gente teve aqui e acompanhar o nosso canal que na quarta-feira que vem, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Um abraço e até a próxima.